A paz do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, 29 de outubro de 2021. Espero que você esteja bem, que você tenha dormido bem, esteja disposto para mais esse dia que o Senhor nos presenteie. Hoje nós vamos falar sobre uma figura bem famosa, bem conhecida, né, da Bíblia, e que mesmo aqueles que não conhecem, que não são servos do Senhor, já ouviu falar dessa pessoa. É Sansão. Vamos lá no livro de Juízes, no capítulo 13. Só vou ler o versículo 5. Juízes 13, versículo 5. Aí depois, se você quiser, você leia o capítulo 13, né, sobre Sansão. E diz assim: porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Eu não vou falar sobre a história, né? Porque o Senhor levou a via Sansão para que ele pudesse começar a livrar Israel da servidão dos filisteus. Mas vou falar sobre Sansão. Sansão, como a gente leu aqui, Sansão era um escolhido, era um separado do Senhor. O nazireu de Deus, ele não podia passar navalha sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo, e ele tinha determinadas ordenanças, como não comer vinho, nem não tomar vinho, nem comer uva, e nem chegar e ficar perto de defuntos, de coisas mortas. Mas tem uma peculiaridade que a gente vê aqui. E apesar da presença do Senhor estar em Sansão, representado ali na força dos seus cabelos, a gente não vê Sansão alimentando o seu espírito, mas sempre buscando alimentar a sua carne. E começa ele se envolvendo e pedindo aos seus pais que vá até o povo filisteus, o povo a quem o Senhor o escolhera para poder lutar e salvar Israel daquele povo, da servidão deles. Ele já começa a se envolver, já se engraça com uma filisteia. E os seus pais, quando ele vai lá, que pede os seus pais para poder ir até lá, para poder pedir a mão dela, e os pais, não tem mulheres aqui, não tem moças aqui entre o nosso meio para que você possa se casar ou possa, né, se envolver? Ele, não. Os meus olhos se agradaram dela. Os meus olhos. E aí ele já começa a se envolver já vai se envolver com aquela mulher, já se perde porque no noivado dele ele passa um enigma, porque ele tinha matado um animal, tinha matado um leão no caminho e fez um enigma para aquele povo, né? E ali ele fez um desafio para eles. E como eles não conseguiram descobrir, eles foram lá, subjugaram aquela mulher e colocaram os pais dela em perigo, dizendo que se ela não descobrisse, eles matariam os pais dela, né? Ameaçaram. E ali ela conseguiu, e o povo filisteu falou, e ele perdeu uma série de dinheiro, perdeu ali algumas coisas que ele tinha falado com eles, e se revoltou, foi lá, matou, né, um monte de filisteus, né, com uma junta lá de osso lá. E ali ele começou a decair, até ele se envolver com Dalila. E a gente não vê na história de Sansão ele se alimentando do Senhor, ele falando do amor do Senhor, ele se alimentando da palavra, do jejum. Mas a gente só vê Sansão alimentando a sua carne. E não importa o quanto nós tenhamos a presença do Senhor, se a gente alimentar a nossa carne. O Senhor, ele tem propósito na nossa vida. Tem um louvor que fala que quem tem promessa de Deus não morre. Morre. Se a gente não alimentar o nosso espírito, se a gente não se alimentar daquilo que vem de Deus e somente aquilo que é a nossa vontade, que é a nossa carne,
a gente morre e a gente não alcança a promessa. E no final, Sansão morreu, matou vários filisteus, mais até do que em vida, mas ele acabou morrendo ali com aquele povo. O Senhor usou de sua misericórdia na oração quando ele estava ali cego, acabado e sendo zoado, né? Vamos falar zoado, mas escarnecido pelo povo. Ali Sansão, cadê a força dele? Depois que Dalila o traiu e cortaram o cabelo dele. Mas não era só pelo cabelo, mas era pela desobediência. Porque, sendo obediente, eles poderiam até ter cortado o cabelo dele, poderiam ter feito o que fosse. Mas se ele estivesse na obediência, não tinha cabelo, não tinha nada. Mas aquele corte daquele cabelo, a presença do Senhor ter saído dele, só representava uma coisa, desobediência. E você vê o quanto Sansão errou. O quanto Sansão errou. Até o Senhor permitir que os filisteus conseguissem derrubá-lo. E o Senhor faz isso, ele nos dá chance, ele nos avisa, ele sinaliza, ele grita, ele faz o que for. Porque ele é muito justo e ele é muito amoroso. Mas se nós permanecermos no alimentar da nossa carne e deixarmos de alimentar o nosso espírito, sem ler a palavra, sem orar, sem jejuar, sem meditar no Senhor, sem buscar as coisas que são do Senhor, um dia a gente perece. E a gente não vai poder reclamar com o Senhor. A gente não vai poder falar com o Senhor que Ele é injusto, porque Ele não é injusto. E quantos estão preocupados com a volta do Senhor? Quantos estão aí preocupados com os sinais? Isso é motivo para nós nos alegrarmos com as promessas do Senhor que estão se cumprindo e com a vinda do Senhor que está muito próxima. E Ele só está falando, se prepara, igreja, porque o noivo vem. E Ele vai vir a hora em que ninguém sabe. E é por isso que nós devemos nos preparar. E é por isso que nós devemos sempre alimentar o nosso espírito e deixar a nossa carne de lado. Tá bom? Vamos orar? Pai de poder e glória, graças, meu Pai, te damos por mais esse dia, por mais esse ensinamento, meu Pai, na Tua palavra, por mais esse despertamento, meu Pai, da Tua palavra. Porque se nós confiarmos, meu Pai, no nosso braço, na nossa força, meu Pai, nós não passamos da esquina da nossa casa, digamos assim. Quanto mais, meu Pai, passarmos a eternidade na Tua presença. Senhor, desperta o Teu povo. Desperta, meu Pai, aqueles que dormem. Ah, meu Pai, resgata aqueles que estão perdidos, meu Pai. Aqueles que estão, meu Pai, cegos, surdos, meu Pai. Que não conseguem, meu Pai, mais ter força para poder buscar o Senhor. Até querem, mas já não têm mais força. Porque estão muito envolvidos, meu Pai, nas coisas da carne, no pecado, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, desperta aqueles que nunca, meu Pai, aceitaram o seu convite, que não conhecem, meu Pai, o que é viver na Tua presença, que acha, meu Pai, que servir ao Senhor é muito chato, mas que a qualquer momento, sempre que estão em perigo, sempre que estão em risco, reconhecem que a força, que o socorro está no Senhor. Desperta aqueles, meu Pai, que só buscam as bênçãos, mas o abençoador eles não querem, meu Pai. Em nome de Jesus, que vivem, meu Pai, no mundo de kamikaze, meu Pai, sem saber o que vai acontecer amanhã ou depois, contando, meu Pai, com a sorte,
contando que naquele grande momento terão tempo para, assim como o ladrão da cruz, meu Pai, pedir misericórdia ao Senhor. Porque o Senhor é misericordioso. E é por isso que nós estamos aqui, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã, meu Pai. E ai de nós se não fosse a tua misericórdia, meu Pai. Ah, meu Pai, abençoa o teu povo. Desperta, meu Pai, o teu povo. Porque a tua palavra está se cumprindo e a tua palavra não volta atrás, porque o Senhor não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que volte atrás. O Senhor está nos despertando, o Senhor está chamando a nossa atenção a cada dia, meu Pai. Porque a volta do nosso Jesus está muito próxima. Ah, Senhor, é a nossa escolha querer, naquele grande dia, ouvir: vem bendito de meu Pai, ou aparta-te de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque assim como nós negamos ao Senhor Jesus, hoje, totalmente consciente, amanhã Ele também consciente também nos negará. Porque está escrito, é a palavra dele, está avisado, está informado para qualquer um ver e meditar. Senhor, visita o teu povo. Ah, Senhor, abençoa o teu povo. Que haja paz, meu Pai, nos nossos corações. Renova, meu Pai, as forças do teu povo, meu Pai. Senhor, entra com livramento, meu Pai. Entra com despertamento, meu Pai. Entra com libertação, meu Pai, das nossas almas. Em nome de Jesus, meu Pai. Visita aqueles que estão enfermos na alma, meu Pai. Porque quando a nossa alma está muito enferma, daqui a pouco para sucumbir, meu Pai, ao nosso físico. É só um fiasco só. Em nome de Jesus, meu Pai. Visita as mentes, meu Pai. Em nome de Jesus, que todo lixo acumulado na nossa alma seja limpa, meu Pai, mas que nós possamos entender que é uma escolha. É uma escolha. Se nós não escolhermos ter a nossa alma limpa, ter todo o lixo, toda a falta de perdão, toda a ira, todo o rancor, meu Pai. Fofoca, dissensões. Se nós não escolhermos, meu Pai, tirar isso de nós, não adianta que o Senhor não vai tirar. Porque é uma escolha e o Senhor nos respeita. Assim como o Senhor também nos respeita. Se nós não decidirmos amar o Senhor, amar o nosso próximo, servir ao Senhor. Não porque nós somos seus escravos, nós somos livres para isso. Em nome de Jesus, visita Jerusalém, meu Pai. Abençoa, meu Pai, Jerusalém, que haja paz em Jerusalém, que haja paz, meu Pai, no coração daqueles que estão em guerra, em países que já estão em guerras literalmente. Entra, meu Pai, nos lares, meu Pai. Senhor da glória. Quantos de nós estamos com o coração em guerra, Pai? E se nós estamos com o nosso coração em guerra, nós fazemos guerra. Senhor, que haja respeito, meu Pai, nos lares, nos casais. Renova, meu Pai, o amor, o convívio, o respeito. De pais para filhos, de filhos para pais, de maridos para esposa, de esposa para maridos, meu Pai. Ah, meu Pai, vai de encontro ao coração daqueles que estão ansiosos por encontrarem, meu Pai, o seu parceiro, sua parceira. Em nome de Jesus, meu Pai. Vai de encontro àquele casal que está prestes a se casar, mas que não está tendo, meu Pai, condições agora financeiras, que eles possam aguardar a sua provisão, meu Pai. Em nome de Jesus, porque os que confiam no Senhor, meu Pai, alcançam. E aqueles que esperam também alcançam. Mas tudo tem o seu tempo. E muitas vezes o Senhor está nos preparando e trabalhando na nossa ansiedade para nos dar o melhor, porque os seus planos são muito maiores e melhores do que o nosso. Nem sempre o tempo que nós queremos que as coisas se resolvam é o seu tempo.
e que nós possamos aguardar com paciência, meu Pai, no Senhor, porque tudo tem o seu tempo determinado. Em nome de Jesus, meu Pai, visita os cárceres, visita, meu Pai, os asilos, os orfanatos, as viúvas, os órfãos. Em nome de Jesus, fica conosco, abençoa o nosso dia de trabalho, abençoa, meu Pai, os nossos líderes, abençoa, Pai, os nossos governantes, os nossos pastores, meu Pai. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre, Pai, é que eu lhe agradeço e lhe peço. Amém? Graças a Deus. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Fique na paz do Senhor. Um grande beijo e até amanhã.